Então, boa noite, todas e todos. Hoje, 22 de abril de 2020, 19 horas, nossa segunda conversa com a professora Joyce. Eu vou falando enquanto as pessoas vão entrando, ainda agora começam as pessoas a entrarem. A data, o dia e o horário, as pessoas vão ver depois. É, né? Uhum. É isso aí. Já temos algumas pessoas, 6 pessoas, e aí, Acho que as tá pessoas podem entrando. dizer um oi aí para eu enxergar. Eu só enxergo se Isso, escrever quem alguma estiver coisa nos ouvindo aí já comentários. pode ir cumprimentando, dando oi, para a gente já começar interagindo. Então, essa é a segunda conversa com a professora Joyce, coordenadora da Dolfina, colega nossa, que ganhou o prêmio Educadora Nota 10 o ano passado. Na semana passada ela falou do projeto, falou sobre a premiação, e para hoje nós combinamos de falar sobre a iniciação científica, porque foi um dos temas que surgiu na nossa conversa da semana passada, e que, conversando depois com a professora, com a colega Joyce, que é um tema que dá para se desdobrar muito, né? Então, a gente hoje vai começar, a gente vai tratar mais desse tema. Claro que perguntas que forem surgindo, né, Joyce? A Joyce vai Sim. respondendo, vai interagindo, né? A primeira, então, vai ser a primeira parte que ela vai falar sobre a iniciação científica e também responder perguntas e questões sobre isso. Se tiverem novas questões, a gente vai conversando ao longo do nosso bate-papo. Então, lembrar que essa iniciativa do sindicato tem como vários objetivos. Os principais é incentivar as pessoas a ficarem em casa, né, nesse tempo de pandemia. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, ficar em casa, nos preservar os nossos próximos e a comunidade toda, porque nós podemos ser vetores de contaminação. E também, e não menos importante, é poder a gente discutir e debater questões pertinentes à educação como um todo, né? E não só tratarmos de temas, vamos dizer assim, que são mais convencionais, de sindicatos, né? Vamos dizer, que são importantes também, mas ampliarmos, poder discutir questões de ensino, de aprendizagem, pedagógicas, né? E também políticas e públicas, que isso daí sim, né? É algo que a gente corriqueiramente já faz. Então, professora Joyce, colega, boa noite. Obrigado por mais uma conversa com a gente e vamos fazer um bom bate-papo, como foi a semana passada. E já temos bastante gente nos assistindo e depois eu dou os ois aqui. Boa noite, Joyce. Tá. Boa noite. Eu fico muito feliz de falar de novo, né, contigo e para todo mundo aqui da região e do sindicato. E colocar, assim, eu acho muito importante essa iniciativa de vocês, e eu estou muito feliz em participar dela, e agora, pela segunda vez, meio que eu me escalei, né, para falar de novo. Mas a gente fica muito feliz disso. Eu ofereci para falar de novo, e eu acho que isso é também responsabilidade dos sindicatos, né, essa discussão, colocar em discussão as pautas da educação. Uhum. E né, não é só a questão sindical, das leis e do sindicalismo, mas sim o nosso próprio, o nosso trabalho, né? Qual é o nosso trabalho? É esse, né? Produzir coisas, e o sindicato, quando se coloca nesse lugar também de produzir, porque agora é uma conversa, mas ela vai produzir um material que vai divulgar um conhecimento. Uhum. Então, a gente está divulgando conhecimento, a gente está falando, a gente está produzindo coisas, isso é muito importante. E é isso. Exatamente. Isso tem a ver com a ideia que a gente tem lá na Dolfina de iniciação científica na escola. Eu sei que a nossa rede tem uma caminhada da educação pela pesquisa, eu sei que tem um material muito bom nesses cadernos que foram alcançados para nós, pela Secretaria de Educação, eu acho que tem que ser lidos, que tem pressupostos importantes ali, mas eu queria falar mais informalmente, né, dessa ideia do que um projeto, uma proposta de iniciação científica traz para uma escola. Primeiro, qual a importância disso? Porque não é só, quando eu falo de uma proposta de iniciação científica, eu não estou falando só de alguns trabalhinhos, eu estou falando de uma ideia construída de que na escola a gente produz conhecimento. Uhum. Diferente daquela ideia que a gente tinha de que a gente só reproduzia ou entregava para os alunos, ou facilitava para os alunos chegar a um conhecimento que outra pessoa descobriu, que outra pessoa sistematizou, né? Então,
é importante a gente pensar que sim, na escola pública, mesmo na escola de educação infantil, em qualquer escola é possível produzir conhecimento. E um conhecimento de qualidade. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente coleta nessas pesquisas que os alunos fazem, e eu sempre digo para os nossos alunos assim, o que vocês estão procurando na internet, o que vocês estão lendo de bibliografia, é um conhecimento que alguém já sistematizou. Mas quando vocês fazem uma pergunta para a sua comunidade, vocês tabulam esses dados, vocês tiram uma conclusão disso, esse conhecimento não está em lugar nenhum. Esse conhecimento foi produzido ali, naquele lugar e por vocês. Então, mesmo que seja só o resultado de uma pesquisa que as pessoas acham simples, ó, por exemplo, quantas crianças, quantas famílias têm animais de estimação, por exemplo, na comunidade. Mas é um conhecimento que não estava sistematizado, ninguém sabe quantos animais, né? Não é uma coisa que eu posso escrever na internet, procurar e achar. E esse conhecimento também tem valor. Às vezes a gente pensa que não, só tem valor aquele conhecimento que foi pela academia referendado, né? Que foi dito, que tem referência, que tem um monte de coisa. Não, essa produção que a gente faz, ela faz muito sentido. E ela ajuda a que a gente possa conhecer a própria comunidade, o entorno, né? Tudo mais que seja. Então, essa pesquisa científica, mesmo simples, mesmo de crianças pequenas, ela produz um conhecimento, sim. E, às vezes, a gente fica pensando assim, as pessoas também falam assim, mas esse conhecimento é relevante, tem esse termo, né? Você vai levar para uma feira, tem que ser uma coisa relevante. Eu me pergunto qual é o conhecimento que não é relevante. Então, às vezes, né? E às vezes a gente mantém um tema. Às vezes as crianças não querem estudar aquele tema, por exemplo, da água ou do meio ambiente, eles querem estudar uma outra coisa que a gente não deixa porque não é relevante. Sim. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso também. Mas falando na importância da iniciação científica, eu quero dar 2 focos, assim, né? Uma importância que eu vou chamar de importância objetiva e uma importância que eu vou chamar de subjetiva. Então, a importância objetiva é aquilo que os alunos aprendem, são as habilidades que eles aprendem, né? De sistematizar, de coletar dados, de interpretar, de fazer relações, tudo isso eles vão aprendendo através da pesquisa deles. E se eles fazem uma pesquisa, 2 pesquisas, 3 pesquisas, cada vez eles vão ampliando mais essas habilidades. Isso seriam conteúdos escolares que a gente diz que eles deveriam aprender. Então, seria uma coisa objetiva, né? Simples de catalogar, de classificar. O que eu falo em importância subjetiva é esse olhar que se tem diferente para essa escola, que tem esse projeto de iniciação científica, que tem essa produção de conhecimento diferente. Os alunos olham para a escola diferente e eles olham para si mesmos diferentes. E a comunidade olha para essa escola diferente. Em 2017, quando nós escrevemos o projeto de iniciação científica, no Prêmio Educador Nota 10, e a gente ficou entre os 50 naquele ano, com esse projeto que nós temos, uma das coisas que eu percebi falando do nosso projeto para o pessoal, para os selecionadores, foi isso. O quanto nós crescemos como escola, quando a gente começou esse projeto, quando a gente trabalhou e fez crescer esse projeto da feira. Às vezes as pessoas dizem, mas a feira é de vocês. Tipo assim, vocês querem se aparecer com essa feira gigantesca. Uma feira que tem... Eu acho que, inclusive, desculpa te interromper. Pode falar. Primeiro, eu não sei se meu som ele não tá vazando. Quando eu falo, às vezes dá um chiadinho. Eu não sei como é que tá agora, se tu ouve algum eco. Tá bom? Tá. Eu não tô ouvindo, tá ótimo. Não, a verdade, a primeira consideração, assim, é que semana passada nós falamos da questão da participação de todos, democráticas, na Assembleia, e que isso dá um comprometimento maior dos alunos, né, no dia a dia. Sim. E a consideração que eu pensei agora com a tua fala, que com a produção do conhecimento, há esse comprometimento daí com o aprendizado propriamente, entende? Se na escola, né, da semana passada é no cotidiano, no dia a dia,
com a produção é o comprometimento dos alunos com com o conhecimento que eles produziram, né, com a sua pesquisa, e aquele que a gente fala, o brilho no olho, né, quando vai apresentar o trabalho, aquela empolgação, né, já fui avaliador, inclusive, na Dolfina, de trabalhos excelentes, e tu vê do aluno aquele brilho no olho, né, fui eu que produzi isso aqui, eu pesquisei, e algumas pesquisas mais de campo, outras talvez mais teóricas, mas mesmo assim, a produção do aluno, né, e esse comprometimento com o aprendizado, com o seu aprendizado e dos colegas, né. Acho que uma união maior, né, com os colegas também. Isso mesmo. E a gente também pensa assim, que esse conhecimento, ele se acumula, esse sentimento, ele se acumula. Então, num ano eu participo da feira com um resultado, né, e aí eu avalio, eu penso, eu converso sobre aquilo que eu fiz, e no outro ano eu já tenho uma experiência, né, de sucesso, de apresentação. Então, eu vou melhorar essa minha apresentação, eu vou pensar em outra forma de pesquisa, e eu vou pensar no que eu quero aprender. E como é difícil a gente ver os alunos pensando no que querem aprender, né? Só que esse tipo, às vezes a gente não mede isso, por isso que eu digo que é um pouco subjetivo. Às vezes a gente não dá valor para isso, a gente não mede isso. Como eu estava falando da nossa feira, nós temos uma feira de 3 dias. Então, quinta, sexta e sábado. E desde a primeira feira ela teve 3 dias. A nossa necessidade de colocar essa apresentação no sábado, né? E aí nós temos premiação também para a feira. Mas não significa que os alunos que não que não tiraram algum prêmio, né? Mesmo que a gente distribua um montão de prêmios, não significa, eles não têm isso carregado, eles tiram disso um desejo de, na outra feira, fazer outro trabalho melhor. Porque o dia da feira, ele é um dia que não tem explicação, não tem comparação, não tem recuperação. Se o aluno faltou naquele dia, é impossível que ele recupere. Porque aquela quantidade de gente que a gente leva para avaliar, né? Então, nós levamos mais de 100 pessoas a cada dia para avaliar os trabalhos. Só para avaliar, tirando os que vão só visitar, né? Os avaliadores. Então, nós temos bastante, nos preocupamos com essa avaliação. Então, eu vejo que ter essa feira, e uma feira organizada, uma feira com os alunos com crachá, sabe, dá para a comunidade um olhar diferente, não é só uma apresentaçãozinha de trabalho, não é só uma divulgação de trabalho, é subir um patamar, assim, e isso não sobe meu, ou da diretora, ou dos professores, mas nos alunos, né, os cuidados que a gente tem. Por exemplo, nós temos um cuidado na feira de não utilizar, de não produzir lixo, que não seja reciclado, que a gente produz um material de papel, né, muito material de papel, mas a gente tenta não usar nem TNT, a gente não usa nem TNT, nem EVA, nem glitter, nem isopor. Coisas que nós não vamos poder reciclar depois. Ou que não tem reciclagem, como o EVA, por exemplo. Então, nós usamos só papel e cola. Isso foi crescendo dentro de nós, e os alunos fazem trabalhos lindíssimos, só com papel, cola e tinta, né? Tinta à base d'água. E assim... preocupação com o meio ambiente, então, também, né? Oi? É uma preocupação também com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Sim, é porque as coisas, elas vão se... Quando nós temos um projeto de escola, as coisas vão se encaixando, né? A gente não pode dizer que nós somos uma escola sustentável, como nós queremos ser, se a gente produz um monte de lixo a cada ano. Então, nós estamos a cada vez mais pensando sobre isso, sobre como fazer com que essa feira, ela cresça nesse lado da sustentabilidade também. E a maior participação dos alunos. No outro ano, a gente teve 131 trabalhos. Por quê? Porque, de repente, a gente percebeu lá no início do nosso projeto que quando só mesmo que seja valioso, né? Quando só alguns alunos apresentam o seu trabalho, quantos alunos, uma turma de 30, vamos pensar uma média assim, 5 vão apresentar o trabalho. E os outros 25 não. E no ano seguinte, às vezes, aqueles mesmos 5 vão apresentar de novo, porque se destacam, porque são... Sabe, então, nós estamos crescendo a feira cada vez mais. E o projeto
para que todos possam fazer pesquisa, porque pesquisa é importante, né? Pesquisa não é tão importante que eu posso dizer que dentro da Dolfina é uma das coisas mais importantes que nós fazemos, a iniciação científica. E a cada ano, os alunos já iniciam um ano pensando quem eles vão convidar para ser orientador, que tema que eles vão fazer, que grupos que eles vão fazer, porque tudo parte deles. Sim. Já é um planejamento desde o início do ano, então, por parte dos próprios alunos, a iniciativa deles. Eu acho que Oi? Eu vou explicar um pouco agora como que é o projeto, como se ele se organiza dentro da Dolfina. Né? Então, antes eu só vou ler algumas participações, só rapidinho. Que tem bem legal aqui que, Joyce, tem professores ali de Portão, da Escola Edmundo Kern, vários estão comentando aqui que são da Escola Edmundo Kern de Portão, né? Então, legal essa troca também, né? O município aqui perto da gente, né? E ocorrendo essa troca aqui, a internet... de Osório, né? Também, que legal. E de Osório também, eu vi aqui, deixa eu ver, eu perdi antes aqui o de Osório, mas tem pessoal de Osório aqui, ó, da Escola Municipal, Oswaldo Bastos de Osório também, que está nos ouvindo aqui, né? E tem aí vários colegas também, pessoal aqui da Dolfina comentando, a diretora Andréia também, e tem aqui duas falas que eu gostaria de destacar, da Denise Ribas, que comenta que é interessante esta ideia de sistematização do saber, pesquisa, não só a respeito do que já existe, mas realmente produzindo dados, né? E do Antônio Feitosa, nosso colega também, ex-diretor, agora aposentado, um abraço, professor, que diz que pensa que para mobilizar o conhecimento se faz necessário uma sensibilização para a produção do conhecimento, né? Também, né, essa sensibilização. E tem mais participações aqui, deixa um abraço, a Caicó do Rio Grande do Norte, ó. Escola... que legal, a gente está longe. Então tá. Eu vi aqui uma da Maria Dores. Adorei saber que todos os temas produzem saberes e ficamos muito preocupados apenas com os temas relevantes. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso, desde o início da nossa proposta, a gente colocava que o tema de pesquisa seria o tema de interesse do aluno, que nós não iríamos nos envolver no tema de escolha dos alunos, que eles teriam que ter essa possibilidade de pensar alguma coisa para estudar. E eu vou explicar agora um pouco do que é o nosso projeto, né? Ele funciona assim, nós temos, já funciona então desde 2013, 14, por aí, né? Então funciona como? Os alunos se reúnem em grupos e até o ano passado, até antes nós trabalhávamos assim, do 6º ao 9º, que seria, os alunos se organizavam em grupos de 5. E os alunos menores, eles faziam um trabalho por turma e apresentavam-se. Então, a partir do ano passado, os alunos, a partir do 3º ano, começaram a se reunir por grupos. Foi, nossa, um avanço que nós tivemos muito grande e rápido, né? Porque de um ano para o outro, a gente fez os alunos, a partir do 3º ano, já poder fazer seus grupos e apresentar. Então, dentro de uma turma, tinha mais que um trabalho para apresentar. Eu sei que os professores se assustam, às vezes, com essa ideia de que, numa turma de 3º ano, eu vou ter 4 ou 5 trabalhos para organizar, para orientar. Mas a gente precisa se desprender disso, né? A gente orienta, a gente media, mas tem que haver uma produção dos alunos, né? E se não ficar muito bom, então que seja. Porque o muito bom é sempre no parâmetro do professor, né? Não no parâmetro do aluno. Ixi, perdi o Gabriel. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas vamos continuar. Vocês estão me ouvindo? Alguém diga aí nos comentários sim, alguma coisa assim, para eu saber. Porque senão eu vou ficar falando sem... Eu não sei se fui eu que caí. Então tá, estão me ouvindo, vou continuar, certo? Ótimo. Então tá. Então, assim, a proposta, vamos ver quando o Gabriel consegue voltar aqui para o meu ladinho. Eu fico meio sozinha sem olhar para o Gabriel. Então, a gente acha que os trabalhos, eles têm que ter um certo nível estético que o professor coloca, né? Mas nem sempre, né, não precisa ser assim. A ideia é que seja um trabalho com uma pergunta,
com uma lógica, com os passos da iniciação científica, né, que a gente tem, mas ele tem que ir ao aprendizado que o aluno vai sistematizar, não que o professor vai fazer pelo aluno, né, para ficar bonito na feira. Nós temos muito isso também, né, nós queremos que fique bonito na feira, mas nem sempre fica, né. Então, aí o que acontece? Os alunos, em grupos de 5, eles formam esses grupos. Nos anos finais, do 6º ao 9º, na Adolfina nós temos 6º e 7º ano à tarde, 8º e 9º ano pela manhã. Então, nós permitimos que os alunos escolham os grupos, independente do ano escolar. Só tem que garantir o turno. Então, os alunos do 6º e do 7º, eles podem... Desculpa, eu tinha caído. Ah, mas eu não, né? Só tu que caiu. Sim, segue, toca vai. Continuou. Então, assim, a gente permite que os alunos de 6º e 7º ano, eles façam grupos interséries, assim. Então, pode ter um aluno do 6º A, 2 alunos do 7º B, um aluno do 6º C, e vão formar um grupo porque eles se conhecem, porque eles querem formar esse grupo juntos, né? Podem todos ser do mesmo ano escolar, da mesma turma? Podem. Então, isso é totalmente livre. Eles escolhem esses grupos, eles pensam num tema, numa pergunta que eles queriam responder, e eles se inscrevem no projeto, né? E escolhem alguns orientadores e se inscrevem no projeto. E aí, a gente vai depois separar entre os professores que dão aula para eles, e geralmente, cada professor fica com 4 grupos, ou 5, dependendo, a cada 20 horas, né? E a cada 20 horas eles ficam com 4 ou 5 grupos. E aí desenvolvem, a gente tem um cronograma de aulas, de orientação, e a gente faz a orientação dentro da sala de aula, no horário de aula. Então, nós paramos a escola num determinado dia, e todos os alunos do 6º ao 9º, todas as aulas param e todos os professores são orientadores. Então, os alunos vão para essa sala, que é a sala do professor, né? Nós temos salas temáticas, e aí pegam o material e desenvolvem a pesquisa. Então, isso acontece uns 15 a 18 encontros durante um período, né, que é mais ou menos um semestre, e depois acontece a feira. Nos alunos de ano passado, 4º e 5º ano, nós também deixamos se misturarem, né? O 3º ano é que ficou dentro da sua sala só. Os outros puderam se misturar também dentro daquelas turmas do nível. E daí, nós tivemos várias surpresas, assim, né? Nós tivemos um grupo que era formado por alunos que aparentemente não teriam qualificação para apresentar se fosse só a turma, né? Se fosse um trabalho por turma, aqueles alunos nunca iriam apresentar, seriam alunos que têm desafios pela frente, assim, na sua aprendizagem, e eles ganharam uma premiação. Eu não consigo me lembrar que lugar que eles foram, mas não foi muito baixo, foi assim, ganharam medalha, né? A gente dá medalha até o 5º lugar. Eles ganharam medalha. Então, a professora ficou surpresa, nós ficamos surpresos, eles ficaram surpresos. Mas no momento da apresentação, eles fizeram valer aquilo que eles aprenderam e conquistaram aqueles avaliadores que vieram avaliar eles. Então, isso é mérito próprio. E quantas vezes, quando a gente limita a possibilidade de apresentação dos trabalhos, quantas vezes a gente sufoca alunos que teriam ideias importantes, teriam vontade, mas como eles são um pouco mais lentos naquilo que eles fazem, eles não aparecem, eles não ficam na frente porque não é bonito, porque eles vão se atrapalhar quando vão falar, porque eles não vão decorar o texto que a professora deu. Todas essas coisas, é muito triste, né? Quando nós nos demos conta disso, quer dizer, a gente logo se deu conta, né, que só alguns apresentavam, a gente sabe disso. Mas quando a gente se deu conta quão cruel isso é, né, a gente começou a ampliar cada vez mais a possibilidade de apresentação nas feiras. Então, agora nós temos a partir do 3º ano. Todos os alunos, aqui tem uma pergunta, todos os alunos participam dos projetos de pesquisa. Todos os alunos, a partir do 3º ano, participam de um grupo de pesquisa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas todos, mas isso que não querem? Eu acho essa pergunta tão interessante assim, porque existe algum aluno que pode não querer fazer prova de matemática?
Uhum. E existe algum aluno que pode não querer participar da aula de história? Mas a gente acha que os alunos podem não querer fazer pesquisa. Ah, sim. Precisa ter o incentivo que seja, né? Precisa ter o papel da escola, do professor de mediar, né, esse processo, né? Assim como você falou, como numa aula de matemática, de história, também na pesquisa, né? E aí ir vendo no caminhar o prazer que é pesquisar, enfim, né? E aí fica pensando assim, às vezes a gente acha, então, no momento que a gente acha que os alunos podem escolher não fazer a pesquisa, então a gente perde, a gente desfaz todo aquele pensamento que nós temos de que a pesquisa é importante. É importante para o aluno saber fazer perguntas. Hoje, nessa situação que a gente está, nesse momento que as aulas estão sendo, em alguns lugares, à distância, os alunos que não sabem fazer perguntas, eles não estão se dando bem agora. Os alunos que não sabem, porque é uma habilidade, tu encontra, tem tudo no Google, né? O Google encontra tudo. Tudo que a gente já aprendeu, todo conhecimento organizado, já está na internet. Mas se você não sabe fazer uma pergunta adequada, você não vai achar esse conhecimento. Se você não sabe trocar um sinônimo, não vai chegar lá. Cair numa informação errônea, né, ainda, né? Tu faz a pergunta errada e te dá uma resposta errada. Esse é o perigo tu tem muito conhecimento disponível, mas tu tem que saber chegar nele, né? Tu precisa e saber filtrar, saber analisar, se posicionar, né? Pois é. Então, assim, essas habilidades todas, elas têm que ser colocadas na escola. Então, às vezes eu tento sair assim, tento ser educada, mas eu fico muito chateada quando alguém diz para mim isso. Ah, mas tem uns alunos que não gostam de apresentar. Eu fico. Porque, não sei, o dia que eu for fazer uma prova de português, que eu sou professora de português, o aluno gostando ou não gostando, ele vai ter que fazer. Não existe nenhuma maneira que ele olhe para mim e diga, professora, eu não gosto de fazer prova de português. E eu vou dizer, não, então tudo bem. A escola também para fazer os alunos ultrapassarem os desafios, né? É lógico que a gente precisa mediar isso, ajudar, orientar e facilitar, às vezes, algumas coisas para alguns alunos, né? Alcançar mais material, alguns conseguem fazer sozinhos, outros a gente precisa alcançar as leituras, alcançar os livros e tudo mais. Mas a pesquisa, ela é tão importante quanto qualquer outra disciplina. Mais importante, talvez, né? Aqui em Novo Hamburgo, a gente tem a disciplina de articulação de saberes para fazer pesquisa. Na Adolfina, nós não temos essa disciplina, porque não porque ela não é importante, não porque a pesquisa não é importante, mas porque ela limita alguns professores, né, que seriam os que vão lecionar essa disciplina. E na Adolfina, não, todos os professores, educação física, educação artística, todos eles orientam trabalhos. Você já tem a pesquisa já introjetada na prática da escola, né, cotidiana, né? Isso mesmo. E mesmo a gente conversava, acho que foi em off, na verdade, né, que a gente estava falando sobre isso, que talvez, né, tu ter algo que, entre aspas, né, obrigue a fazer é para aqueles, né, os locais que não há essa prática, né, e para incentivar a escola a experimentar, né, algo diferenciado, né, como uma pesquisa, mas que no caso da escola da Adolfina já faz parte do cotidiano, da rotina, né? Sim, e assim, o muito interessante, Gui, para falar de novo na pergunta, na colocação que uma pessoa fez antes, sobre os temas relevantes, né? Os alunos escolhem o tema. Então, eventualmente, o professor de inglês vai orientar um trabalho sobre horta, né? Por quê? Porque os alunos escolheram ele como orientador e ele aceitou ser orientador daquele grupo. E por que não? Sabe, a gente se limita, a gente, professor, também se coloca numa caixinha, né? Num lugarzinho. Porque isso eu digo para os professores e para as pessoas que falam. A pesquisa que a gente faz, ela não é para descobrir a cura do câncer. Infelizmente, claro, que bom que seria, né? Mas sabe, no futuro, se as crianças não virem então cientistas que vão descobrir, né? Começa em algum lugar. A iniciação científica é
para resolver um problema, para discutir um tema que eles querem e para fazer com que eles aprendam de uma maneira significativa aquilo que eles querem aprender. Então, não é difícil orientar um trabalho que não é da tua área. É só tu ajudar, tu ler também um pouco. Às vezes a gente aprende a partir da pesquisa dos alunos, né? Claro. Acho que até a parte da metodologia mesmo, de pesquisa. É isso. Né? Muitos de nós, professores, a gente não tem essa atuação cotidiana. E aí é importante um professor pesquisador, né? Um professor que tem na prática a pesquisa, né? E a metodologia tu aprende com os alunos, né? De certa forma, vai desenvolvendo com eles. Eventualmente, o primeiro ano de orientação não foi tão bom, e o segundo ano vai ser melhor, né? Outros trabalhos, sim, outros alunos, outras propostas. Mas, assim, a gente tem diversos temas. E eu fico nessa nossa feira. Então, assim, no ano passado, nós tivemos muitos temas, tinha violência doméstica, tinha muitos temas ligados ao adolescente, né, à depressão, quer dizer, são temas que eles precisam falar. E aí, outra vez, a gente também não faz isso. Se tiver 5, se tiver 10 trabalhos do mesmo tema, vão ser 10 trabalhos do mesmo tema. Eles vão fazer o trabalho que nós vamos dizer, esse não pode mais, né? Porque sim, já foi o tema. Não, cada grupo vai olhar de um jeito. No ano passado também teve o tema do desarmamento, né? Do uso de armas, que estava muito em voga. Tiveram 3 trabalhos, eu acho. Mas eu sei, 2 me chamaram bastante atenção. Um era do 3º ano e o outro era do 9º. Então, foram 2 maneiras diferentes de abordar o tema, de falar sobre o tema. Mas os alunos do 3º ano trabalharam mais, talvez, com bibliografia, com notícia de jornal, com coisas assim. Mas por que eles não poderiam pesquisar isso se eles quisessem? Eles queriam, né? Então, o tema que os alunos escolhem, ele tem que ser respeitado. Porque a questão relevante, se tu vai analisar objetivamente, como eu falei antes, a questão relevante é o uso do método científico para aprender a fazer perguntas, a criar hipóteses, a analisar questões que tu volta. Então, o método, tu vai aprender em qualquer tema. Não interessa o tema. Subjetivamente, o tema que os alunos escolhem são os temas que eles precisam também se assegurar, que eles querem, às vezes, não é uma curiosidade boba, né? Às vezes um grupo fala sobre suicídio, é porque na família dele já teve alguém, né? Então, claro, aquele grupo se reúne para falar, daí eu vou dizer para eles assim, não, esse tema é muito pesado para vocês falarem no 6º ano, não falem sobre isso, escolham um outro tema. Então, isso não é assim, né, que se faz. Tem aqui algumas participações e perguntas, comentários. Deixa eu ver aqui que aqui o Rosalino Francisco, primeiro ele gostaria de fazer uma pergunta para a professora coordenadora Joyce. Primeiro ele disse que é uma satisfação imensa acompanhar anualmente a feira da Dolfina. Sim, o Rosalino trabalha lá na escola, no MOVE. Ah, sim. Daí ele pergunta, uma pergunta que dá bastante margem dos desafios, né, os principais desafios para organizar a feira. Tem aqui também a Fernanda Oliveira, colega nossa também, que diz que nós aprendemos como professores com o olhar que os alunos nos apresentam, né? Aqui o pessoal do Rio Grande do Norte participando, falando, excelente diálogo. Aqui no Rio Grande do Norte temos o projeto de Feira de Ciências para o Seminário Potiguar. Ciência para Todos. Deixa eu ver. Carla Jacinto diz que o professor deve ser mediador na construção do conhecimento, no desenvolvimento da pesquisa. É muito gratificante aprendermos com eles. Vai um pouco no caminho que o Alexandre falou aqui depois, que o professor que se insere na pesquisa vira um pesquisador participante, né? Também, né? Que é o que a gente comentava antes desse aprendizado conjunto, né? Sim. E é isso. Quais os principais desafios, Joyce? Tinha uma pergunta aqui, surgiu uma aqui também. Como chama a disciplina voltada para a pesquisa? Acho que é a articulação dos saberes, né? Que a gente falou antes, né? Articulação dos saberes, na rede.
Tinha uma outra aqui, deixa eu ver. Daí a Denise Ribas pergunta de forma mais logística mesmo, assim, como é a apresentação da pesquisa? Eles têm caderno de campo? Nos anos iniciais já conseguem se organizar com certa autonomia? Eles precisam produzir algum resultado? E tinha uma outra que perguntava daí para alunos menores de 6 anos, o que é possível fazer, na tua opinião? Isto. Assim, vamos por partes, então. Os desafios para organizar a feira não são muitos, assim. Eu acredito que são todos de organizar um evento, né? Sem quem organiza evento na escola sabe os desafios que tem, de achar gente, principalmente, para avaliar, né? Material, como vai conseguir premiação, mas eu acho que tem uma equipe, tem um grupo na escola que vai pensando durante o ano isso, a gente consegue resolver a contento até o final do ano, né? Eu também queria dizer, assim, que o professor Breno, né, não sei se ele está assistindo ou não, mas eu passei, ele reproduziu esse convite nos grupos que ele tem, o professor Breno, e ele tem grupos bem interessantes que trabalham com a metodologia da pesquisa. Ele tem um projeto muito interessante nos grupos de WhatsApp, que ele está, a metodologia, nós não temos como explicar isso tudo aqui, né, muita coisa, mas procurando por ele no Face, ou talvez a gente possa botar um contato, ou até procurando por mim mesma, eu posso passar o contato, porque eu sou fácil de achar, né? No Joyce Lamp vai aparecer a página, vocês podem mandar uma mensagem para mim, tem e-mail, tem telefone, tem tudo ali na página, vocês podem mandar uma mensagem para mim, que daí eu coloco vocês em contato com o professor Breno, e ele pode inserir, quem quiser, saber mais o detalhamento prático da metodologia de pesquisa, que ele trabalha, que faz um trabalho lindo, né? O professor Breno é minha inspiração, né? Eu fico muito feliz de ele ter ido lá na Dolfina e de eu ter conhecido ele. E aí, assim, aqui tem antes de eu falar daquelas outras, eu queria puxar essa daqui da Liana Pinheiro Ferreira. Ela falou assim, não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas ela falou assim, fiquei pensando no que a Joyce respondeu quanto a crianças aceitarem ou não pesquisa. Mas e quando o professor não se envolve tanto, como envolver a todos sem considerar a recusa da criança? Eu acho que é difícil que uma criança recuse totalmente uma participação num grupo de pesquisa, né? A gente sabe que, pela nossa legislação, as crianças são obrigadas a estar na escola a partir dos 4 anos, né? Ninguém pergunta se ele quer estar na escola. A escola é obrigatória, tem que estar dentro da escola. Depois disso, então, quer dizer, que mesmo felizes e as crianças, elas não estão de livre e espontânea vontade na escola. Se você perguntar, você não quer nunca mais ir na escola? Vai ter um monte de gente que não vai querer ir, né? Mas a gente não pergunta isso. Então, eles têm que estar na escola. Então, a primeiro momento, todos eles estão meio que obrigados dentro da escola. Não pode sair, de maneira nenhuma, né? Porque a gente vai atrás, chama o conselho tutelar, envolve os pais e tudo mais. Depois disso, eles tendo que estar na escola, nunca se pergunta o que raramente se pergunta o que eles querem estudar, o que eles querem fazer, né? O professor entra, diz, copiem, eles copiam, senta, eles sentam, levanta, eles levantam, e assim a gente vai. Claro que com as metodologias ativas, e eu acho que a pesquisa é uma metodologia ativa, os alunos têm mais espaço para se colocar na sua própria aprendizagem. Então, recusar, eu nunca vi um aluno recusar, eles perguntam, não gostaria, pode não ir? Aí tu diz, não, eles vão, né? E dentro de um grupo também, dentro de um grupo de pesquisa, as crianças têm funções diferentes. Então, aquele aluno que não gosta tanto, talvez nos primeiros grupos que eles participem, ele fique mais como espectador do que como um participante mais atuante, né? Ele vá, talvez, na carona, mas ele está indo, ele está experimentando. Eventualmente, no dia da apresentação, alguém falta, some, não vem, né? O que a gente vai fazer? Não veio. Aí cabe às pessoas, os professores, os coordenadores, compreender o que está acontecendo com essa criança, mas dificilmente ele diz que ele não quer pesquisar uma coisa que ele pode escolher que queria pesquisar, né? Quanto aos professores não se envolverem, aí eu acho que é da construção da escola, né? Todo professor tem que estar envolvido na construção do projeto pedagógico da escola. Porque a escola pública, ela não é um lugar que a gente pode aceitar
um professor que não quer fazer seu trabalho. Não é. Porque é uma escola pública. Quando a gente fala, sabe, é uma escola pública, tem que estar e tem que trabalhar, ganha um salário, ruim, bom, sei lá. É uma escolha estar ali na escola pública. A gente faz essa escolha. Então, se por um lado a gente tem que lutar por que seja sempre melhor, claro, né? Tem que se sindicalizar, né, Gabriel? Tem que ir atrás das coisas. Prof.org.br. Isso. Quem não é sindicalizado. Não só ficar reclamando, mas no momento que tu está dentro da escola, qualquer pessoa, professor ou não professor, público ou privado, qualquer profissão, a gente exige que a pessoa que está no trabalho faça o melhor possível. Sim. Então, essas são coisas que têm que ser mediadas, têm que ser discutidas na escola. A gente não pode achar simples assim, um professor que não se envolve. Como assim não se envolve? Né? A gente acha, ele não quer se envolver. Tem que ter uma discussão sobre isso, entendeu? A gente tem um limite para tudo na vida da gente, limitado pelos parâmetros do nosso entorno. A gente tem parâmetros na escola que a gente tem que se colocar. Então, assim, e aí cada um dentro do parâmetro pode achar o seu espaço, mas não dá para a gente ser totalmente fora, né? Então, assim, tudo é com responsabilidade, tudo é com a... como é que eu posso dizer? A gente está num lugar para fazer alguma coisa, né? E se é discutido na escola, então as pessoas têm que acabar se envolvendo. A gente não pode achar muito simples, assim, eu não faço, não quero, não gosto. Então, tem que ser discutido isso dentro da escola. Pode não gostar. Tem que se ver, tem que chegar num denominador comum, né? Isso demora, né? Sim, daqui a pouco, eu não faço por um motivo, então tem que tentar resolver isso, né? Isso aí. Não dá para ficar de infinito, né? E também a gente a diretora Andréa, lá da UFINA, ela sempre diz assim, quando a gente sempre diz, a gente tem um termo, né, os professores, não sei se é em todo lugar do Brasil, né, mas tem um termo que diz, isso é uma caminhada. As pessoas dizem, é uma caminhada, aquela pessoa está mais na frente, na caminhada, outras pessoas estão mais atrás na caminhada. Mas a gente não pode caminhar na esteira, né? A esteira você caminha e não sai. Ir para algum lugar, né? Todo que nem aquela ideia do Eduardo Galeano que fala da utopia, né? Tipo, eu dou um passo, ela dá dois, eu dou dois, ela dá três, mas é isso que faz a gente seguir, é caminhar sempre. Mas é boa esse adendo, não pode ser em cima da esteira. Não pode, tem que caminhar, em algum lugar tem que chegar. Né? Eu espero ter respondido isso, né, para a Liana. Tinha uma pergunta sobre caderno de campo. Isso. A Denise fala como é a apresentação da pesquisa, tem caderno de campo. Então, assim, todos os projetos, todos os trabalhos de pesquisa na escola, na da UFINA, começam com um projeto de pesquisa. Tem um plano de pesquisa que tem que ser preenchido, né? Que tem que ser pensado, pergunta, hipótese, tem esse plano organizado. E a primeira coisa que se faz é escrever esse plano de pesquisa em qualquer ano escolar. Se é com os alunos da educação infantil, é junto com o professor que se escreve os objetivos da pesquisa, né? E sempre junto com o professor, os maiorzinhos do terceiro ano também. Só que eles têm mais autonomia em escrever sozinhos. O caderno de campo também, todos os trabalhos têm caderno de campo. É claro que o caderno de campo de um aluno de terceiro ano, ele não, né, que o grupo tem sozinho, ele vai evoluir, ele é um trabalho em evolução. Talvez no primeiro ano eles não compreendam bem o que é um caderno de campo, não consigam fazer direito, mas eles vão fazendo, e à medida que o professor vai orientando, eles vão melhorando nisso. Então, todos têm que ter o caderno de campo. O plano de pesquisa, o caderno de campo. Aí, a apresentação na feira, ela é, até o quinto ano, a gente pede um stand, né, um stand de papelão, em que os alunos fazem um PowerPoint, ou escrevem no Word, e vão colocar o que foi a pesquisa deles, as conclusões que eles tiraram, o que bibliografia eles viram e tudo mais. A partir do sexto ao nono ano, além desse stand, os alunos têm um relatório de pesquisa, que tem os termos técnicos, né, mais simplificado do que um trabalho de faculdade, né, de ensino médio, mas ele tem, os alunos têm que fazer introdução, relato, metodologia, eles escrevem, a partir do sexto ano.
sexto e sétimo, esse trabalho, esse relatório, ele é avaliado pelo orientador e depois apresentado na banca, no stand, né? Os avaliadores podem ver. Do 8º e do 9º ano, esse relatório ele é enviado para avaliação para avaliadores de fora da escola. A gente faz uma avaliação online e aí outras pessoas, a partir de alguns critérios que os alunos já têm, leem esse relatório, dão uma nota e conta na avaliação da pesquisa. No nosso site do adolfina.com.br, pode até escrever aí num comentário, Gabriel, www.adolfina.com.br. E nesse site tem uma parte de não está todo pronto, nosso site ainda está em construção, mas a parte da iniciação científica já está pronta. Então, nessa parte, explica mais ou menos como é o processo, e tem um banco de trabalhos. Então, os trabalhos avaliados de 18 a 20 pontos, 20 é o máximo, eles estão nessas feiras, eles estão nesse banco, né? Então, primeiro eu coloquei os que foram melhor avaliados e os professores, agora que a gente fez esse banco, nós tínhamos os trabalhos há bastante tempo, mas a gente fez esse banco há pouco tempo, né? Então, os professores estão aí fora da escola, eles ainda vão me dar mais trabalhos que eles acham importantes, bons trabalhos, que podem estar nesse banco de trabalho. Que é uma coisa que a gente queria fazer há bastante tempo, né? Porque os alunos produziam muito. Então, se alguém quiser ver como são esses relatórios dos alunos, podem procurar na página da Adolfina, né? Na parte de projetos, iniciação científica, tem esse material. Então, assim, mesmo os alunos de educação infantil, eles produzem pesquisa e eles apresentam a pesquisa, e elas são bem interessantes e bem relevantes, mesmo que eles apresentem aí um trabalho por turma, né? Mas já teve professoras, a Fernanda aí que tu citou antes, que trabalha lá na Adolfina, quando ela tinha 1º ano, a turma dela apresentou 3 trabalhos diferentes, né? Num ano, numa feira. Então, assim, é possível fazer com todos os alunos, né? Porque essa oportunidade... O Antônio Feitosa, ele diz que ele já fez pesquisa com crianças de 13 e 4 anos por meio de rodas de conversa e brincadeiras. Isso. A pesquisa com crianças pequenas se inscreve nas atividades escolares, de modo a organizar estratégias metodológicas. O diário de bordo seria o caderno de campo? Pergunta a Liana Ferreira. Como? Se o diário de bordo seria o caderno de campo. Isso. Pergunta a Liana Ferreira. Caderno de campo, diário de bordo. É a mesma coisa. A gente aqui usa os 2 termos, né? Do diário de bordo. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma... a diretora Andréa disse que caminhar na esteira só no isolamento social. Isso aí, né, Andréa? Não sai na rua à toa, né? Então faz exercício em casa. Isso mesmo. Subir e descer a escada em casa também dá, se tiver. Não precisa... Isso, né? Não tem, se não tem esteira, dá para fazer outro jeito. Tem uma professora aqui, Jaqueline isso, ela fala que se tentou na escola dela a organização em tempo semanal, com separação de professores por áreas de pesquisa, e recebi muitos relatos dos professores anteriores à minha entrada sobre questões principalmente disciplinares em relação a esse trânsito e a mistura de alunos de anos diferentes em uma mesma sala. Não conseguimos manter um modelo aplicado com a sua escola com 5 grupos, ficavam 8 aproximadamente. Então, no ano passado, mudamos por orientador por turmas. Assim, não é porque eu estou falando aqui que é tudo flores, né? A gente tem problemas, a gente já teve inicialmente mais problemas de disciplina, da circulação dos alunos, por eles saírem todos da sua sala. Nós temos uma situação um pouco, talvez, privilegiada na Adolfina, porque nós já temos salas temáticas, né? Essa circulação já é conhecida dos alunos, eles vão de uma sala temática para outra para ter aula durante o dia, então eles circulam. Eu posso dizer assim, que a cada ano a quantidade de circulação dos alunos diminui fora da sala. Porque não existe uma maneira de um projeto que ele funcione perfeitamente no primeiro ano que tu coloca. Não funciona porque as pessoas estão assim. Então, a cada ano, ele tem melhorado. Né? Então, a gente, agora,
É uma questão de adaptação também, né? Isso, mas é um costume, eu acho, dos professores, Também. das escolas, que a gente tenha que ter muito controle. E nos incomoda muito perder o controle sobre os alunos. Então, às vezes, a gente não perde totalmente o controle, mas a gente acha ruim. Porque um saiu gritando um dia, porque o outro... Essas coisas, elas vão acontecer, os problemas vão acontecer, e a gente precisa de um tempo entre o início do projeto e aonde a gente consolida, sim, que seriam uns 4 ou 5 anos, para o trabalho ter uma forma e que a gente possa daí, durante esse tempo, sempre fazendo avaliações e mudando, né? Eu acho que cada escola também tem que ver a sua realidade. Realmente, 8 grupos talvez seja muito dentro da sala. Mas no início, a gente, para não ter os professores não terem muitos grupos, eu orientei trabalho, a vice-diretora orientou trabalho, a diretora orientou trabalho, a orientadora orientou trabalho também, sabe? Hoje a gente não orienta mais. Ano passado eu não orientei, mas eu orientei trabalho. Então, assim, nesse momento, porque na gestão da escola fica mais difícil estar na escola naquele dia, tem um monte de coisas para serem avaliadas, serem pesadas quando a gente faz. Mas para funcionar adequadamente, vários anos eu orientei 6 grupos, 7 grupos, nesse período, né? Às vezes a gente não tinha muita sala, daí tinha que ser na biblioteca, tinha que ser no refeitório, tinha que ser na minha sala. A gente foi se ajeitando, assim, né? E os professores foram tomando, porque também os gestores, aí eu vou falar como coordenadora pedagógica, e é um recadinho, recado não, né? Quem sou eu para dar recado para os outros? Uma sugestão. Uma sugestão para os gestores que estão ouvindo, assim. Se a gente não se implica, se a gente não pode fazer aquilo que a gente quer que o professor faça, a gente também não tem muita possibilidade de cobrar, né? A gente não pode inventar uma moda que a gente não se coloca para fazer também. Porque o professor vai dizer assim, ela só manda a gente fazer e na hora de fazer não sabe, não faz, não quer fazer, porque é muito trabalho. É muito trabalho, né? Então, assim, mas é trabalho para todo mundo. Então, se eu posso dizer para o meu professor que não é muito trabalho para ele, eu também posso ter que fazer isso também. Posso dizer, né, pegar para mim e dizer, não, é muito, né? Eu faço também. E muitas vezes, eu orientando os grupos, eu entendi algumas coisas que os professores me diziam que eu não entendia antes. Eles diziam, isso não funciona desse jeito. E eu não entendia por que não funcionava. Aí, quando no momento que eu estava na orientação dos trabalhos, ou fazendo outras coisas, eu via, realmente, ou... Tem que se ajustar. Tem que ser diferente, porque eu estava dentro também estava fazendo. Então, a gente tem todos os projetos que nós temos na Dolfina, a gente pode, em determinado momento, se colocar dentro. Nós todos da gestão, né? Não é qualquer trabalho que seja. Que a gente propõe, a gente pode, ou seja, substituindo o professor quando eles não podem vir, que também aconteceu, né? A gente tem que substituir às vezes, mas, assim, não tem como eu dizer para um professor, para uma escola, que esse é o melhor jeito, né? Eu teria que estar dentro dessa escola, conhecer essa escola para dizer se funcionaria o nosso método ou não. Mas o que do nosso método funciona, as ideias que estão por trás disso, as ideias principais. Primeiro, todos os alunos podem fazer pesquisa. Segundo, é importante que eles apresentem a sua pesquisa, que eles estejam no lugar de apresentar, né? A gente não pode pensar numa escola em que o aluno estude do nível 4 ao 5º ano, vamos pensar numa escola pequena, do nível 4 ao 5º ano, tem feira todo ano, e ele nunca apresentou um trabalho. Isso não é justo. Não é justo, né? Não é justo com ele que nunca apresentou. Vamos pensar se tem 15 turmas numa escola. 10 turmas, vamos fazer uma conta mais fácil, né? Porque eu não sou da matemática. 10 turmas numa escola pequena, né? Sem 5 grupos, 5 componentes por grupo.
Então, naquela feira daquela escola, só 50 crianças apresentam. Uhum. Mas tem 300 na escola, porque tem 30 em cada turma. 50 apresentam num ano. No outro ano, 50 apresentam de novo. E, geralmente, metade são as mesmas crianças. Né? Então, a gente vai ver criança que apresentou todo o ano. E Sim. criança que não apresentou nunca. Isso não pode ser justo. Isso não pode ser justo, de maneira nenhuma. Então, essa é a discussão que nós colocamos. Eu não sei como cada um pode fazer na sua escola, mas eu sei que se a gente quer uma escola inclusiva e uma escola igualitária, a gente tem que oferecer espaço para todas as crianças poderem apresentar, e pelo menos uma vez na sua passagem na escola. E porque a gente tem também muito essa fala assim, não, mas é o fulaninho ali, ó, ele nem gosta de apresentar. Daí a gente fica assim, que bom que ele está dizendo que não gosta de apresentar, né? Ufa, eu posso pegar aquele outro. Mas quem é a criança que vai dizer que gosta de apresentar quando ele sabe que só os melhores que vão apresentar? Ele vai dizer que gosta. Intimidados, né? Claro, ele vai se colocar nesse lugar de querer apresentar um trabalho. Uhum. Daí, assim, então, é uma coisa para pensar na escola, quando se pensa em pesquisa. E por isso, porque se a gente não faz um projeto em que todos da escola possam participar, fica uma coisa meio elitista. E aí, sim, a pesquisa ela é vista na escola como uma coisa a mais, um plus, que a gente vai dar para aqueles que são os melhores, que não serve para educar todo mundo. Então, na Adolfina, a gente não entende assim. A pesquisa, sim, é importantíssima, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que participar. Então, a partir do 3º ano, todos participam. E nós incentivamos que os professores dos anos anteriores, segundo, primeiro, se conseguirem, também ponham mais alunos para participar. Façam mais projetos também, né? Mas aí também nós vamos devagarinho nisso, né? Mas... então... Aqui a Karina Andresch, colega nossa, diz que para quem é de fora, né, ela até faz uma consideração, né, de fora da rede Novo Hamburgo, importante colocar também que a Adolfina conta com laboratórios móveis de Chromebooks, rede de Wi-Fi, né, então, da estrutura, né. A Daniela Pontes, a foto está pequena, mas eu acredito que... O pessoal de estar ao vivo de novo, esse é um outro vídeo, as pessoas vão começar a receber a notificação deste, o outro deu problema, a internet está oscilando muito. Vamos ver, então, se as pessoas vão conseguir nos acompanhar agora para as consideraçõões finais desse nosso bate-papo, e uma pena, que estava bastante fluido e muitas questões para a gente falar, mas esse tempo aí de pandemia, pois né? Todo mundo usando a internet dá uma sobrecarga. Então, as pessoas estão aí agora? Estão entrando, ó, já estão entrando, para quem está entrando agora, eu disse antes que a gente está retomando a conversa com a Joyce, caiu antes, em função da sobrecarga, muita gente usando a internet, e nem foi, eu estava explicando para ela que esse sistema que eu uso, se eu caio e a internet dela está boa, ela permanece, e vice-versa, mas como caiu geral, provavelmente é uma questão mais ampla aí da internet pela sobrecarga, né, muita gente utilizando, muitas lives acontecendo, e aí Então, agora, para a gente fazer uma finalização, então, né, nessa nossa retomada, aproveitar que a internet ainda funciona. Então, tá. Joyce, então vou tentar fechar, né, algumas perguntas que me fizeram. Então, assim, a comunidade, né, como é que a comunidade se vê e como a gente vê a comunidade nesse projeto. E daí eu estava querendo dizer que toda fala que eu fiz anteriormente, eu não falei do nosso projeto Maker, que é uma coisa importantíssima, né, que já faz uns 3 anos que a gente faz, ampliando cada vez mais, que é assim, nós chamamos de projeto Maker, com uma interpretação da palavra Maker bem ampliada, né, quer dizer, quando os alunos vão fazer alguma coisa a partir com aquilo que eles pesquisaram, quer dizer, eles vão devolver aquele conhecimento que eles adquiriram de alguma maneira para a comunidade. Então, a gente está ampliando, geralmente, até agora os alunos mais velhos que estavam fazendo esse projeto Maker, mas isso é muito, muito interessante, porque eles pesquisam, por exemplo, os alunos de um grupo pesquisaram sobre adolescência, sobre eles estarem muito sozinhos, sobre conflitos na adolescência. Então, eles conseguiram uma pessoa
para fazer uma palestra para os colegas sobre esse assunto. Por exemplo, os alunos pesquisaram sobre os animais abandonados no bairro. Eles fizeram um dia uma feira de doações, dentro de uma entrega de boletim. Eles fazem, às vezes, apresentação de trabalhos em outras turmas. Nós fizemos um seminário que se chamou de Nós, eles chamaram, um grupo que organizou, um grupo de alunos, eles chamaram de Nós para Nós Mesmos, e eram eles falando dos temas que eles tinham pesquisado para que todo mundo pudesse participar. Então, alguns grupos, não todos, né, foram os que apresentaram, os que o trabalho deles se prestava, que eles queriam apresentar, né? Outro grupo discutiu sobre política, pesquisou sobre política, adolescência, juventude política, e fizeram debates nas salas de aula. Então, eles produzem muita coisa, e isso é sentido pela comunidade. Teve um grupo que estava falando sobre materiais reciclagem, né? E aí eles entraram em contato por alguém que eles conheciam, a mãe de alguém, eu acho, que tinha uma ONG que atuava ali no Kefas e que fazia cobertura das casas com caixinha de leite, né, para conforto térmico. Então, eles fizeram campanhas na escola, dentro da escola, para arrecadar essas caixinhas de leite para entregar para essa ONG. Então, essa ação dos alunos, nossa, é extremamente interessante. O quanto eles conseguem devolver. Isso é a autonomia deles. E, assim, aqui uma pergunta, a comunidade é receptiva a esses projetos? Nossa, muito receptiva, muito. No dia, tem dia que é de pesquisa, nós fazemos a entrega de avaliação no sábado, né? Então, assim, nesse sábado, os alunos usam, muitos grupos, não todos, né, mas muitos grupos usam esse sábado, que os pais vêm para fazer as pesquisas de perguntas, né? Então, assim, tu vê pela escola inteira, ou eles com prancheta, ou eles com o próprio celular, fazendo pergunta. É muito interessante. E, assim, várias ações, né? Ações de plantar árvore, né? Teve um grupo que plantou uma rua inteira, uma rua nova que foi aberta, foi asfaltada, está toda tomada de árvores, que foi um grupo com o professor André, que plantou. Né? Um dos trabalhos que eu avaliei, que me marcou, Joyce, era sobre as punks, as plantas, plantas alternativas, agora eu esqueci o que é a sigla, plantas alimentícias não convencionais, né? Isso. E aí, o que me chamou a atenção é que eles fizeram a horta na escola, né? Não sei se uma plantação, né, de várias punks, e que também eles levam para suas casas os que eles colhem. Todos na merenda da escola, eles comeram trevo, eles comeram aquela capuchinha, né, na merenda da escola. Sim. Isso. Isso é muito interessante. Acho que esse lado desse entendimento de que a escola, ela é um espaço da comunidade e ela tem que trabalhar, ela tem que produzir para valorizar essa comunidade, né? Então, assim, no momento que eles olham para a escola, pensando nisso, pensando nessa qualidade de vida, até quando eu estava participando da premiação no ano passado, as pessoas me perguntaram algumas coisas, e umas pessoas dizem assim, a educação, ela vai servir para os jovens, então, saírem da comunidade, né? Aí eles vão sair daquele lugar da favela, porque a gente que não mora na comunidade, a gente acha que aquele lugar é um lugar ruim, né? Sim. Nem sempre é um lugar ruim, né? A gente... pode ser nosso também, né? Mas, assim, o que a gente... Se eles vão sair da comunidade para morar em outro lugar ou não, isso não é o relevante. O relevante é que eles vão se transformar, eles vão crescer para ser alguém que pode transformar o lugar onde vive. Que tem que ver relevância em transformar o lugar onde vive, que vê diferença. Isso a gente educa, né? A escola não pode ser só um lugar em que a gente joga conhecimento, conteúdo, né? Em cima das crianças, tem que assimilar tudo. Eles precisam aprender a construir essa ideia de que é possível fazer a diferença com uma coisa pequena ou com uma coisa eventualmente vai ficar grande,
né? É preciso saber fazer a diferença. É isso que eu dizia antes, é preciso saber fazer perguntas. Uhum. E a gente tem um problema, e até as pessoas às vezes dizem assim, mas aí eles vão aprender sozinhos, o professor não é mais relevante. Isso é uma bobagem, porque o professor vai ser sempre relevante. Sim, né? Precisa do professor junto. E isso vai ter uma escola, né? diferente. O professor e a escola são fundamentais, né? Hoje a gente diz, talvez hoje o professor seja relevante numa sala de aula para dizer, começa a copiar agora, né? E mais adiante, o professor vai ser relevante para dizer, deixa eu ouvir melhor esses teus objetivos aqui. Melhor. O que é que tu... Eu não tinha entendido isso, me explica melhor isso que tu está pensando. Porque os alunos precisam pensar. E eles precisam pensar e precisam falar com alguém. A gente também precisa. Eu posso dizer que esse momento dessa live que eu estou fazendo com vocês é o momento que eu estou aprendendo também. Eu estou pensando naquilo que eu estou falando, que eu estou vendo a pergunta, que eu estou fazendo uma relação e, de repente, eu tenho uma iluminação. Puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. Então, o tempo todo, a gente tira um pouco dos alunos essa possibilidade deles poderem comunicar aquilo que eles estão aprendendo. Né? Tem uma outra pergunta que uma pessoa falou aqui sobre o projeto no contraturno. Se seria relevante fazer com alguns alunos no contraturno. Toda pesquisa que for feita é relevante, né? Todo momento, todo grupo que for pesquisar é relevante. Eu nunca vou dizer assim, não, isso não vale a pena, não faça no contraturno. O que eu penso é que, quando a gente tem uma proposta boa, é nossa responsabilidade dar acesso a todo mundo a essa proposta. Porque se ela não precisa ser para todo mundo, então ela não é tão boa assim. Né? A gente também tem que pensar no que a gente pensa que é escola. Se a gente acha, por isso que eu estava falando antes sobre a pesquisa, não ser para todo mundo, né? Se a gente acha que não precisa ser para todo mundo, então é porque ou não é tão boa assim, ou a gente pode passar sem. Eu não acho que é possível passar sem pesquisa na escola. Se eu não acho que é possível passar sem pesquisa na escola, eu preciso fazer de alguma maneira um projeto, uma proposta em que todas as crianças possam se beneficiar, porque é importante. Se eu só beneficio 15, 20, vai ser para essas 20, mas no contexto da escola não vai ser importante. Essa é a diferença da proposta a gente lá na Dolfina, eu posso dizer que os alunos respiram a pesquisa. Por quê? Porque a gente coloca nesse lugar de importância. O lugar de importância também é a gestão, são os professores que também dão. Né? Eles que dizem, olha, né, a gente que diz, isso é muito importante. E se a gente não acha muito importante, então só alguns participar, tudo certo. E os outros não vão cobrar eles participarem também. Então, até um determinado momento, a gente acha que tudo bem se numa escola com 300 alunos, só 50 apresentarem na feira. Tudo bem. Porque a apresentação não tem que ser para todo mundo, então a gente não se preocupa em achar um jeito, uma maneira que eu não sei qual, né? Cada um tem que achar a sua maneira na sua escola. A gente acha que não é relevante que todos apresentem. Então, eu acho muito, quando eu me dei conta que não foi, né? Eu tenho 29 anos de profissão, de sala de aula, de escola, foi há uns 10 anos que eu me dei conta disso, de que a gente, às vezes, faz coisas e que no momento que a gente não oferece para todo mundo, a gente tira a importância e a relevância dessas coisas. Né? Então, eu achava tudo bem apresentar na feira só 50 alunos. Né? Então, eu não me preocupava. São coisas que a gente vai mudando também, nossa percepção, né? A nossa forma de pensar e de agir, né? Acho que isso também é uma característica do professor, é também sempre se reinventar, né? Então, a gente sempre se desafiar, né? E essa é uma mudança de visão. Para finalizar, porque senão a gente faz outra live. Mais uma live de 1 hora, né? A gente está em 13 minutos, vamos tentar fechar nos 15, né? Um pouquinho passado só. Assim, a escola, enquanto ela se coloca... Aqui eu tenho uma colocação do Antônio Feitosa. É relevante o olhar da escola na produção de outros conhecimentos, pesquisa, na perspectiva da participação democrática e da coletividade. Esse é o caminho. A gente precisa ser uma escola que pesquisa. E é difícil, demora para a gente construir isso dentro. Mas a gente não pode a pesquisa não pode ser só a pesquisa que os alunos fazem. Os professores, os gestores têm que fazer pesquisa também.
Então, por exemplo, qual é o problema que nós temos na escola? O problema é que chega no terceiro ano e os alunos não estão totalmente alfabetizados, né? Teria dos 50 alunos, 15 não estão alfabetizados. Esse é o problema da escola? Então, a gente tem que criar um plano de pesquisa, buscar hipóteses, testar as hipóteses e resolver esse problema. Né? Porque pode ser resolvido, todo problema pode ser resolvido. Né? E a resposta, ela não está na Secretaria de Educação, nem na família, nem aonde que seja. A resposta para o problema que está na escola está dentro da escola. Encontrar a resposta. Talvez depois, para executar, precise mais gente ajudando, talvez sim. Mas, assim, encontrar a resposta do problema que tem na escola é responsabilidade da gestão e dos professores. Não pode ser uma coisa que a gente diz, que pena, se a família ajudasse mais, se não sei o quê, se tivesse mais dinheiro. E a gente vai fazendo um monte de aí não sabe do lugar, fica na esteira, né? Caminhando na esteira, sem lugar para ir. E aonde tu deixa em aberto, vem outro e pega, né? Então, por isso que também a gente vê, muitas vezes, outros segmentos da sociedade querendo dar pitaco na educação, que não são necessariamente ligados à educação, né? Então, se tu abre um espaço que já começa nesse micro, né? Onde tu não consegue resolver, de repente, as tuas questões, e quando tu não começa a pensar a educação, tu abre espaço para que venham economistas falar de educação, né? Para que venham, isso mesmo, né, administradores falar de educação. Isso mesmo, porque essa ideia do professor pesquisador, produtor de conhecimento, tem que ser para dentro da escola, e não é difícil, é trabalhoso. O meu filho mais velho sempre diz isso para mim. Quando eu pedia para ele fazer uma coisa, mas filho, mas isso é difícil? Não, mãe, não é difícil, é trabalhoso. Quer dizer, vai render um tempo para eu executar isso. Não é difícil. E muitas vezes a gente confunde difícil com trabalhoso, né? E aí não quer ter trabalho e não faz. Mas não é que seria difícil. Demanda uma dedicação, um tempo para resolver isso. E eu acho que os professores também têm que cobrar dos gestores das escolas que se tenha uma proposta dentro daquilo que eles acreditam que é necessário, que haja essa discussão. Não pode só ficar ano após ano a escola no mesmo lugar, na mesma esteira, sem poder sair, sem criar uma solução para o seu problema. Porque a gente acha que o problema outro deveria resolver. Não, nunca. O problema tem que ser resolvido por quem está dentro da escola. E, então, eu encerro agora, né, minha fala de 16 minutos. Eu fico muito feliz, assim, poderia falar mais um montão, mas então quero dizer para que quem gosta de me ouvir falar, procure o meu canal, né? O meu canal no YouTube, procure o meu, eu tenho um blog, tenho um canal no YouTube, tenho um Telegram, tenho um Instagram, tenho um Facebook, tem todos esses canais. Me façam perguntas, que eu trabalho muito a partir do que alguém me pergunta, né? Eu consigo elaborar a partir de respostas, ninguém me pergunta nada, eu fico pensando, mas será que alguém quer saber alguma coisa? Então vão nas minhas mídias, façam perguntas, eu respondo e vocês perguntam de novo, vamos mexer um pouco nisso. Assim. E quem sabe uma terceira edição da Conversa com a Joyce aqui no sindicato, no futuro, né? Vamos pensar em temas, nos sugiram, mandem aqui nos comentários, que a gente vai ler depois, continue mandando, o que vocês gostariam de tratar com a Joyce, que a gente volta a ser o meio de campo aqui, esse canal da Joyce com os professores aqui de Novo Hamburgo e região, né? E também até do Rio Grande do Norte, né? A gente teve aqui a audiência. Joyce, obrigado de novo mais uma vez por ter te disponibilizado, por ter sugerido essa pauta também, porque é importante a gente debater a construção do conhecimento e as formas de construir o conhecimento, né, na educação, na escola pública, né, que é onde a gente trabalha. O pessoal aqui está agradecendo bastante, gostaram muito da tua fala, e a gente fica muito feliz também de poder propiciar esse espaço para que tu possa também se colocar junto aos colegas, né, divulgar que o sindicato, por sugestão também, o sindicato é muito aberto a sugestões e ideias, e por sugestão de uma colega, professora Tatiane Borba, ela sugeriu a criação de grupos de estudo, e o sindicato já publicou, está no nosso Face, quem tiver interesse tem ali como faz para
se inscrever, né? A nossa ideia é o sindicato aglutinar as pessoas interessadas em debater determinados temas, né? Então, os grupos, a gente depois vai ver pelo grau de interesse das pessoas e organizar os GTs, mas os grupos de estudo, grupos de trabalho também se autogestionarem ali na proposição de textos e tudo mais. A ideia é a gente incentivar isso e, quem sabe, no futuro, quando a situação acalmar, né, Joyce, que a gente conseguir superar essa pandemia, fazer um seminário para a gente debater os temas que forem pesquisados, também fazer uma publicação, por que não, tanto online como impressa propriamente, fazer uma publicação e, de alguma forma, contribuir ao professor pesquisar, se transformar em um pesquisador também ao longo da sua docência, né, do seu trabalho, e poder refletir e ser pesquisador. Então, fica aí a divulgação dessa iniciativa do Sindiprof, por ideia da professora Tatiane. E agradecer mais uma vez, Joyce. Joyce vai participar, né, de um dos grupos, né, de gestão democrática. Né, já se inscreveu, né, eu também vou ver que grupos que eu também quero me inserir. E fica aberto aí os colegas que querem participar. Amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer essa sistematização. Não impede que no futuro, se tem outros interessados que esqueceram, mas a gente vai sistematizar para começar a dar início a esse trabalho. Bom, feita a propaganda, agradecer mais uma vez, Joyce. Uma boa noite, se cuide, precisamos todos vivos, todos bem. Se sair de casa, saia de máscara. Exatamente, fique em casa, se precisar sair de máscara, e use a esteira para fazer os exercícios, a dica da diretora Andréia. Então tá, um abração, boa noite para todos, obrigado. Tchau, gente. Tchau.